Você quer começar a decorar festas com balões, mas não sabe por onde começar? Nesse vídeo eu te mostro as 3 técnicas básicas que todo decorador deve saber. Então fica comigo nesse vídeo que eu te mostro todo o passo a passo. Olha, nós vamos iniciar a nossa aula pela guirlanda alternada, mas antes de tudo nós precisamos saber o porquê que a guirlanda recebe esse nome de alternada. Na execução, nós vamos utilizar 2 polegadas, 8 e 6,5. Então, é exatamente devido a essa variação de polegadas que chamamos essa guirlanda, que vamos fazer agora, de guirlanda alternada. E para isso, eu vou utilizar aqui os balões de 9 polegadas, todos da linha redondo. Aqui nós temos o Tiffany e o verde maçã. É importante sempre você levar em consideração uma boa inflagem e uma boa amarração dos balões para você conseguir trabalhar com mais tranquilidade na hora da execução dessa técnica de guirlanda alternada. Então aqui, olha, com esses balões, eu vou fazer uma medição totalmente correta, onde o balão vai encostar aqui bem rente à parede do medidor, no caso aqui 8 polegadas. Então eu fiz a medição de forma correta, eu vou fazer aqui a amarração, que é exatamente dessa forma. Eu vou puxar os 2 gargalos dessa forma e vou dar 2 voltas e finalizar com uma amarração. Eu vou fazer este mesmo processo agora com o balão, o verde maçã. Uma medição correta, seguindo de uma amarração impecável, dando 2 voltas nos gargalos dessa forma e finalizando com um nó. Então eu tenho 2 duplas, eu vou fazer a junção desses balões, construindo aqui um cluster com 4 balões. Agora nós vamos fazer novamente outra sequência de 4 balões, porém com a medição de 6,5 para dar sequência na guirlanda alternada. Então vamos lá, a guirlanda alternada que vamos trabalhar aqui, temos uma variação de 2 polegadas. Então nós temos aqui 6,5 e 8. Nós temos também uma variação nas cores. Nós temos 2 cores, 2 tonalidades de verde. E como que eu faço essa guirlanda? É exatamente dessa forma. Eu vou amarrar aqui o fitilho no cluster de polegada maior, sempre passando em 2 balões. Percebem que aqui eu fiz a divisão das cores. Eu coloquei o verde maçã, as duplas, e coloquei também aqui o Tiffany, separados, para eu conseguir fazer a alternância e harmonizar também as cores dos balões. Agora eu vou encaixar o cluster de polegada 6,5. Eu vou fazer a junção dos balões. Então eu tenho aqui a divisão do verde maçã e aqui eu tenho um Tiffany isolado. Então eu vou fazer dessa forma, eu vou pressionar aqui com a minha mão esquerda e vou puxar o fitilho com a minha mão direita, passando em 2 balões. Percebem que eu iniciei a divisão aqui dos balões, verde maçã e o Tiffany. Eu vou continuar agora seguindo a primeira sequência com os balões de 8 polegadas. Da mesma forma, verde maçã com verde maçã, Tiffany com Tiffany. Eu vou pressionar com a minha mão esquerda e puxar o fitilho com a mão direita dessa forma aqui, olha, passando sempre em 2 balões. Vou repetir o processo agora com os balões 6,5. Pressionei, puxei e passei em 2 balões.
Novamente, vou encaixar aqui outro balão medido a 8 polegadas. Pressiono, puxo e passo sempre em 2 balões aqui dessa forma. Aqui nós temos uma guirlanda alternada. Por que que ela é alternada? Na execução nós variamos as 2 polegadas. Primeiro nós colocamos o de 8, logo em seguida o de 6,5, repetimos a colocação de 8 polegadas e novamente o de 6,5. Eu posso fazer ela em vários tamanhos e com a quantidade de balão que eu achar necessário. Ou seja, quanto maior a quantidade de balões, a quantidade de clusters, maior nós temos uma guirlanda alternada. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos compreender agora a guirlanda básica contendo 4 balões. Dessa vez nós vamos trabalhar apenas com uma cor de balão. Então aqui todos também são balões de 9 polegadas. Aqui nós temos o azul baby de 9 polegadas. Então nós vamos trabalhar a guirlanda com 4 balões. Ou seja, guirlanda cluster com 4 balões, todos inflados a 7 polegadas. Da mesma forma que fizemos com a guirlanda anterior, nós vamos passar também o fitilho sempre no meio de todos os balões, pegando aqui todos os nós. Você vai dar um nó bem firme e logo em seguida você vai encaixando todos os outros clusters. Então vamos lá. Fiz a sobreposição, girei, pressionei. Com a mão direita, eu sempre vou puxar o fitilho e sempre vou passar em 2 balões. Essa pressão, ela é ideal para você manter os balões bem juntinhos um ao outro. Então, é necessário que você faça uma pressãozinha bem de leve, não precisa fazer um movimento brusco. Olha, dessa forma você vai dar uma pressãozinha e puxar o fitilho para que os balões fiquem bem juntinhos. E aí você vai repetindo a sequência. Encaixo o cluster, puxo o fitilho e giro sempre em 2 balões. Prontinho, aqui eu tenho uma guirlanda base. Ela é ideal para você utilizar em várias decorações. É só você adaptar a técnica para a cor que você desejar trabalhar e também de acordo com o projeto que você quer fazer a aplicação dessa técnica. Lembrando que aqui nós estamos utilizando apenas a cor azul baby devido à proposta do nosso projeto. Agora eu vou mostrar essa mesma técnica para vocês com uma variação de polegadas. Ou seja, entre um cluster e outro, eu vou dando uma diferença de meia e meia polegada. E eu vou te mostrar agora como que eu faço a adaptação dessa técnica de guirlanda básica, fazendo o caimento com uma diferença de meia em meia polegada de um cluster para o outro. Olha, aqui ainda em guirlanda básica com clusters de 4 balões, nós temos uma diferenciação aqui, porque nós temos uma variação de meia em meia polegada entre um cluster e outro. Agora, eu quero mostrar aqui, olha, essa é uma parte também do projeto que vamos desenvolver. Então, aqui na parte inferior, eu coloquei 2 clusters a 8,5, aqui a 8 polegadas, aqui 2 clusters a 7,5, eu tenho aqui mais 2 a 7 polegadas, mais 2 a 6,5 e mais 2 a 6 polegadas. Então, na prática, na execução, é a mesma sequência. Eu vou sempre fazer a junção dos balões
da mesma forma, pressionando e passando o fitilho sempre em 2 balões. A diferença dessa técnica é que quando eu finalizo os balões, eu vou tendo um formato meio que afunilado. Então isso é ideal para você estar desenvolvendo projetos que tenha essa estética, né? Então, seguindo aqui, eu vou encaixando os balões, sempre levando em consideração uma boa amarração dos balões e também uma medição. Aqui eu vou finalizar com 5,5. Então, olhando aqui essa guirlanda, podemos perceber que nós temos aqui um declínio. Isso se dá através do caimento e do intervalo das polegadas, que vão variar de meia em meia polegada de um cluster para o outro. Então aqui eu iniciei com os balões de polegadas inflados aqui em tamanhos maiores e fui descendo. Isso se dá porque o meu projeto precisa que eu tenha exatamente esse formato, onde eu vou fazer a aplicação na vertical para conseguir concluir o projeto. Agora nós vamos analisar a diferença entre as duas guirlandas, que também são guirlandas básicas, que seguem aí guirlanda de 4 balões, ou seja, clusters com um conjunto de 4 balões. Aqui, olha, nós inflamos todos com o mesmo padrão de tamanho, ou seja, a 7 polegadas. E novamente aqui nós temos uma variação de meia e meia polegada, e essa diferença é exatamente encontrada através da medição. E para isso você pode estar encontrando tanto um padrão quanto o outro através do medidor de balão. Então é sempre importante, quando você for desenvolver projetos que peçam uma medição, você ter um medidor que tenha aí uma variação de polegadas. Geralmente os medidores eles têm uma variação aí de 2,5 a 9,5 polegadas, para vocês conseguirem fazer projetos e encontrar bons resultados. Agora nós vamos entender a guirlanda orgânica, a famosa guirlanda de balões orgânicos, que está super em alta no mercado. Diferente da guirlanda tradicional, a guirlanda orgânica, ela se dá através da variação de polegadas. Então eu selecionei aqui para você compreender a variação de polegadas da linha de balões lisos redondos, que facilita muito essa composição dos balões orgânicos. Porque nós temos aqui os balões de 5 polegadas, o de 8, o de 9, o de 11 e o de 16 polegadas. Então, quanto maior a variedade de balões, melhor para desenvolver a técnica de balões orgânicos. Porque aqui, olha, nós temos os balões inflados em tamanhos aleatórios. Percebe que aqui nós temos uma diferença dessa guirlanda, que foram inflados todos em tamanhos iguais. É exatamente por isso que o orgânico tem essa característica. Os tamanhos dos balões, eles são inflados de tamanhos diferentes. E para isso, nós aplicamos a variação para conseguir volumetria, conseguir movimento ou até mesmo texturas, né, através das cores. Aqui nós estamos trabalhando apenas com a cor Tiffany, porque o nosso projeto nós vamos desenvolver uma base, então nós vamos utilizar essas cores e na prática nós vamos fazer a aplicação de todos esses balões para você conseguir entender a funcionalidade de cada um dentro da técnica dos balões orgânicos. Esses aqui que estão inflados são para desenvolver a base. Então aqui, olha, eu inflei em tamanhos aleatórios. O que é tamanho aleatório, Wesley? São tamanhos diferentes um do outro. Aqui eu inflei um a 8 polegadas, outro a 6,5, outro a 7,
outro a 5,5. E eu fui também fazendo o mesmo processo com esses outros, inflando em tamanhos e formatos aqui diferentes para eu conseguir um movimento já com a base. Agora eu vou mostrar para você como que eu vou fazer a construção da base para a guirlanda orgânica com esses balões. Como eu falei para vocês, um dos princípios da guirlanda orgânica é a variação de polegadas, então eu já começo aplicando esse princípio desde a base, que é o que vamos construir agora. Aqui, olha, faço uma amarração sempre em 2 balões, dando um nó bem firme. E vou apenas encaixando os balões de forma aleatória, porque eu preciso de ganhar um movimento já com a base. Então, na medida que eu vou encaixando de forma aleatória esses clusters, eu já vou conseguindo um movimento prévio já na base. Então, eu vou fazendo isso e à medida que eu vou encaixando todos os balões e aumentando a quantidade, eu vou ganhando extensão e aumentando também o movimento da minha base. E na prática, nós vamos acrescentar aqui os balões de polegadas maiores, ou seja, os balões de 16, os balões de 11 polegadas e também os balões de 5 polegadas, todos da linha lisos redondos, para fazer os acabamentos. Então, nós aprendemos os 3 diferentes tipos de guirlandas. Agora eu vou ensinar para vocês os apliques para a gente conseguir fazer a definição completa do nosso arco temático. Agora eu vou mostrar aqui os balões que vamos utilizar para fazer o sol, que eu vou aplicar no arco temático, que eu vou entregar para vocês na prática. Aqui, olha, eu tenho balões de 9 polegadas, os balões de 5 polegadas, esses aqui são os balões amarelo citrino e também os balões 3 pés. E para fechar, esses balões aqui, olha, de formatos especiais, que são os balões 260. Esses aqui, essa dupla, eu inflei a 5 polegadas. Então, para essas duplas aqui, eu utilizei os balões de 9. E para essa dupla menor, inflado a 4 polegadas, eu utilizei os balões de 5 polegadas. Eu vou fazer agora uma escultura de sol, que será um dos apliques para eu colocar no nosso arco temático. Para isso eu vou utilizar 2 balões 3 pés e vou colocar aqui, olha, um feijãozinho dentro do amarelo. Aqui, olha. Vou puxar esse feijãozinho e vou fazer uma amarração. Dessa forma. Uma amarração bem firme. Prontinho. Agora eu vou introduzir esse laranja dentro do amarelo. Sempre com bastante cuidado. E aí eu vou inflar esses balões, mantendo aqui esse ponto de conexão. Vou fazer uma amarração aqui, olha, dando um nó bem firme nos 2 gargalos. A praticidade desse gargalo do balão 3 pés é ideal para eu conseguir fazer uma amarração segura. Então aqui eu tenho os gargalos dos balões e do outro lado eu tenho um ponto de conexão feito com o balão 260. Eu vou esticar esse balão dessa forma, olha, trazendo todo o balão pela lateral. Vou dar uma volta aqui, olha, nos gargalos e vou
puxar novamente o balão 260 até encontrar aqui no ponto de conexão. Chegou, você vai dar um nó com a sobrinha do balão. E esse sistema aqui é onde eu vou fazer o encaixe das duplas, sobrepondo as polegadas e, consequentemente, eu já vou formando o sol, que será o aplique do projeto. Agora nós vamos iniciar o encaixe das duplas. Primeiro, as de 4 polegadas. É simples. Você vai puxar o gargalo do balão e passar aqui, olha, por esse balão 260. Eu levanto só um pouquinho, passo o gargalo e travo aqui na dupla. Eu vou seguir esse processo em toda a lateral, seguindo a circunferência aqui do balão. Dessa forma, olha, encostei a dupla uma na outra, puxei o gargalo, levantei esse balão 260, estico e travo a dupla. Seguindo novamente, encaixei, passei, encaixei, encostei aqui. Eu vou fazer em toda a circunferência e logo em seguida eu vou fazer a sobreposição com a polegada maior, ou seja, com a polegada 5, com as duplas. Aqui, para fazer as duplas, é sempre importante você levar em consideração uma boa amarração. Então aqui você vai fazer a amarração seguindo de uma boa medição. Como os balões aqui são 4 polegadas, eu preciso de manter esse mesmo padrão de uma boa medição para todas as duplas que você for desenvolver. Fiz o encaixe da primeira linha de duplas, agora eu vou fazer a segunda linha com os balões inflados a 5 polegadas. Então, eu só vou encaixar sempre tomando como ponto de referência o gargalo do balão maior. Então, eu vou iniciar aqui por essa dupla, olha, eu vou puxar o gargalo e vou fixar entrelaçando nos nós. Pulo uma dupla e vou para a próxima, fazendo o mesmo processo, encaixando. Pulo a dupla do lado e vou encaixar na próxima. Vou repetir esse processo preenchendo toda essa primeira linha. Sempre saltando uma dupla. Vou saltar essa, vou encaixar nessa próxima. E assim o sol vai tomando forma à medida que eu vou fazendo esse preenchimento aqui na parte de cima aqui dos balões inflados a 4 polegadas, colocando as duplas de 5 polegadas. Aqui eu já tenho o sol finalizado, ele será um dos elementos que vamos incorporar, colocar no nosso arco temático. O próximo elemento para compor o nosso arco temático são as folhas do coqueiro. E para isso nós estamos utilizando também aqui uma variação de polegadas da linha de lisos redondos. Para esse aqui, olha, eu estou utilizando os balões de 7 e 5 polegadas. E para esse maior, essa folhagem no caso, nós estamos utilizando as polegadas de 8 e 11. O que que eu fiz? Eu fui colocando duplas, amarrando gargalo e a parte onde eu tenho aqui na parte de baixo uma sobra de látex, onde eu fiz um ponto de fixação, um ponto de conexão com as duplas para eu conseguir esse resultado, e eu vou mostrar para você na prática como se faz.
Então, para iniciar essas correntinhas, nós vamos utilizar um medidor. Eu vou começar aqui pela polegada 8. Eu fiz a medição totalmente correta. Então, aqui, esse é o balão de 11 polegadas. Eu estou iniciando com esse balão de 11. Eu tenho aqui o gargalo e a parte de baixo, onde eu tenho um excesso, uma sobra de látex aqui, olha. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse movimento, eu vou pegar esse excesso de látex, girar e com o gargalo do outro balão, eu vou fazer uma amarração dessa forma. Eu vou dar 3 voltinhas e vou dar um nó bem firme, dessa forma aqui, olha. E aí, eu tenho uma dupla feito a conexão. Eu fiz esses dois inflados a 8 polegadas. Então, eu vou descer as polegadas, trazendo um movimento aqui para os balões. Então, eu coloquei 8 polegadas. Eu vou fazer uma conexão com duplas inflados a 7 polegadas. Eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou com o dedo, eu vou puxar aqui esse excesso de látex que eu tenho no balão de 11 polegadas e com o gargalo eu vou fazer uma amarração. Eu posso puxar bastante o gargalo, porque essa sobra me possibilita a fazer esse movimento, porque eu tenho um gargalo maior. E eu vou fazendo a extensão, sempre diminuindo as polegadas dos balões. Prontinho, eu tenho aqui uma extensão com os balões de 11 polegadas, diminuindo aí 7. Aí aqui eu vou colocar a 6,5 ou a 6. E eu vou ganhando esse resultado aqui, olha, diminuindo todas as polegadas e, consequentemente, eu vou encontrar um movimento. Agora é o momento onde vamos fazer a instalação de todas as guirlandas que eu expliquei para vocês, utilizando aqui o auxílio dessa estrutura de arco. Essa tem 2 por 1,20 e nós vamos começar colocando aqui a guirlanda alternada na base dessa estrutura. Então eu vou fazer apenas o encaixe da guirlanda alternada aqui, olha. Dessa forma. Fiz o encaixe da guirlanda. Nas laterais, eu vou fazer todo o contorno utilizando agora a guirlanda comum, ou seja, a guirlanda base contendo aí balões medidos, que são os clusters com 4 balões. Aqui é bem simples, eu só vou encaixar toda essa guirlanda na estrutura dessa forma. Percebem que aqui na parte superior eu fiz a inflagem com balões de 11 polegadas inflados a 8. E é exatamente desse ponto de partida aqui desses balões que eu vou fazendo o encaixe das correntinhas, que vai trazer a ideia de folha do coqueiro para o nosso arco temático. Agora eu vou dar continuidade no preenchimento desse arco temático. Dessa vez eu vou fazer o encaixe também dos balões todos medidos, ou seja, da guirlanda base, né, com clusters, como eu mostrei para vocês no início do vídeo. Eu só vou fazer a junção puxando aqui, olha, amarrando o fitilho. E logo em seguida eu só vou
encaixando também os balões onde eu consigo preencher toda a estrutura metálica. E aí eu vou finalizando, preenchendo. Esse preenchimento eu vou fazendo na própria estrutura metálica, amarrando aqui com o fitilho. Agora é o momento onde eu vou trabalhar a guirlanda orgânica. Então eu fiz aqui esse pedaço onde eu vou preencher exatamente esse espaço aqui que foi feito para completar com a guirlanda orgânica. Então eu vou encaixar e logo em seguida eu vou entrelaçar, deixando bem firme todos os balões. Fiz todo o preenchimento aqui da base orgânica. O próximo passo é dar volume e mais movimento. Isso eu vou ganhar através dos balões maiores. Os balões de 16 polegadas, os balões de 11 polegadas e, para finalizar, os balões também de 7 e 5 polegadas. Lembrando que essa base aqui foi toda desenvolvida com as polegadas 9 e 8. Lembra que eu falei para vocês que um dos princípios importantes aí da guirlanda orgânica é a variação de polegadas, o movimento, a volumetria? Esse é o momento onde nós vamos aplicar os trios. Trabalhando em sistema de trios, nós vamos conseguir movimento e volumetria. Então eu estou utilizando aqui os balões de 16 polegadas e os balões de 8, 9 em tamanhos aleatórios. Aqui eu tenho os balões de 8 e os balões de 7 também inflados em tamanhos aleatórios, com a proposta de trios médios, e esses aqui que são os trios menores, os trios pequenos, com balões de 7 e 5 polegadas. Então nós vamos fazer o encaixe dessa forma. Apliquei o trio, logo em seguida eu vou fazer a sobreposição com o trio médio, dessa forma, e vou dar o acabamento com o trio menor, dessa forma. Essa é a proposta que eu vou entregar aqui para vocês de desenvolvimento da guirlanda orgânica. Então eu vou fazer esse mesmo preenchimento em pontos estratégicos. Eu fiz aqui nessa lateral, né, trazendo um movimento mais para esse lado. Então do outro eu vou fazer o mesmo processo. Vou inserir balões de 16, 9 em formato de trios para trazer um movimento e um volume. Agora, já para finalizar aqui o arco temático, nós vamos completar essa palmeira com essas correntinhas aqui para trazer um aspecto de folhagem mesmo do coqueiro ou palmeira. E o que eu fiz aqui? Eu amarrei um balão 260 e eu só vou encaixar aqui, olha. Para conseguir um movimento no arco decorativo. Lembrando que quanto maior a quantidade, mais volume e movimento você vai conseguir aqui nesse arco temático, trazendo para essa proposta aqui da palmeira ou coqueiro. Então nós vamos preencher com mais aqui e conseguir finalizar o projeto. Prontinho, apliquei aqui as correntinhas para trazer esse efeito aqui na palmeira. Lembrando que eu retirei todos os excessos de látex aqui do gargalo, e para concluir todo o arco temático, nós vamos caracterizar com o sol que fizemos. Então aqui, olha, eu fiz um ponto de conexão, trazendo o balão 260, e eu vou posicionar aqui, olha.
Finalizei o arco temático e como eu sou apaixonado por detalhes, aqui eu vou trazer uma florzinha para vocês, também seguindo a mesma proposta da guirlanda base, tá? Porém, com 5 balões. Então aqui eu tenho os balões inflados a 5 polegadas e esse aqui a 3,5, tá? Então eu vou fazer um conjunto com 5 balões, uma duplinha a 2,5 e a 3. Eu vou fazer o encaixe. E é só fazer a aplicação onde você achar necessário dentro do seu projeto. Prontinho, o projeto agora totalmente finalizado. O nosso arco temático contém todas as técnicas que eu mostrei para vocês aqui no início da nossa aula, do vídeo. Então eu vou mostrar aqui, olha, nós temos na base desse coqueiro uma guirlanda básica, partindo aí com um conjunto de 4 balões. E do outro lado aqui nós também temos a mesma composição, porém com balões inflados com 1 polegada só, ou seja, a 7 polegadas. E aqui, olha, nós temos uma composição com a técnica dos balões orgânicos. E finalizamos também com esses apliques de flores, o sol e esse coqueiro trazendo uma temática tropical. Vocês podem utilizar para tema de pool party e usar a criatividade de vocês, uma vez que a linha de balões lisos redondos está agora totalmente completa. Então nesse projeto aqui nós finalizamos, nós concluímos com todas as polegadas, desde a polegada 5 até a 36 polegadas, né? Complementando aqui, mostrando para vocês a utilidade do balão, trazendo esse sol maravilhoso, fechando todo o projeto. Agora que você já aprendeu as 3 técnicas essenciais para um decorador que está iniciando nos balões, é só usar a sua criatividade, explorar a variedade de balões da linha lisos redondos e colocar a mão na massa. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, enviar para um amigo e se inscreva no nosso canal e até o próximo tutorial.